No dia 1º de janeiro de 2026, o grupo Jovem Pan oficializou sua chegada à TV aberta em São Paulo, confirmando um acordo com a Rede Mais Família para exibir sua programação em frequências da capital Campinas e também Santa Inês, no Maranhão, marcando a entrada no mercado publicitário pelo sinal aberto. A transmissão está programada para começar na quarta-feira, dia 7, e vai oferecer 24 horas de conteúdo, incluindo jornalismo, esporte e o entretenimento, com o objetivo de chegar a um público mais ampliado. Em São Paulo, o sinal vai estar disponível pelo canal 19, em Campinas no canal 41 e em Santa Inês, Maranhão, também no canal 19. Garantindo cobertura regional e alcance para audiências diversas. A entrada da Jovem Pan na TV aberta ocorre após a saída de Rinaldi Faria do SBT, onde ele exerceu o cargo de superintendente artístico e de programação, ocupando uma posição de responsabilidade durante menos de 5 meses. A saída dele do SBT foi definida em comum acordo, mas nos bastidores houve relatos de resistências e também, claro, insatisfações com algumas mudanças na programação, segundo as notícias da imprensa especializada. Com o acordo fechado, Rinaldi Faria volta a negociar com grandes grupos de mídia, dando seguimento à expansão da Rede Mais Família e levando sua experiência para a distribuição de conteúdo pela TV aberta. Esse acordo entre a Jovem Pan e a rede permite a exibição de programação em São Paulo, Campinas e Santa Inês, o que amplia o alcance do canal e insere a empresa em mercados estratégicos para um anúncio publicitário. Rinaldi destacou que nos últimos 40 anos se dedicou ao entreter e à comunicação, com experiência na criação da marca Patati Patatá e na gestão de projetos para famílias brasileiras, sem mencionar recompensas ou reconhecimentos pessoais, ou seja, ele sempre fez pensando nas pessoas e pouco nele, na parte financeira. Ele disse que sempre acreditou na construção de parcerias baseadas em credibilidade e confiabilidade, apontando essas relações como fundamentais para a distribuição de conteúdo com eficiência. A Jovem Pan, por meio dessa parceria, garante a exibição de sua programação em canais abertos, buscando cobrir principais áreas urbanas e regionais, ampliando o acesso do público ao seu conteúdo. O acordo marca um movimento muito estratégico porque leva o conteúdo de um grupo histórico de mídia para uma plataforma aberta, onde acompanhantes, esportistas e interessados no entreter vão ter acesso sem necessidade de TV por assinatura. Essa entrada no sinal aberto foi anunciada pela Jovem Pan como parte de um plano de expansão, começando em São Paulo, que é um dos principais mercados publicitários do país, onde a audiência é considerada referência. Antes desse acordo, a Rede Mais Família estava prevista para se associar ao SBT News, que antes tinha informação de que ele iria começar em TV aberta, mas como eles mudaram no meio do caminho e foram para a TV fechada, a Jovem Pan se associa e esse plano de distribuição de sinal pela TV aberta foi concretizado. Esse projeto de TV aberta do grupo teve seu início em outubro do ano passado, com a TV Cidade Verde no Mato Grosso, servindo aí como piloto para a expansão em outras regiões. Marcelo Carvalho, vice-presidente do grupo, destacou que a expansão foi programada há menos de 3 meses e a chegada em São Paulo representa o início das operações em um mercado-chave. A Jovem Pan planeja replicar modelos de sucesso utilizados no rádio, investindo na ampliação da rede na TV aberta, com foco em parcerias que possibilitem cobertura em diversas regiões e cidades. A intenção é levar a programação de qualidade para uma audiência mais aberta, sem depender de TV paga ou outros limites de distribuição, proporcionando acesso gratuito ao conteúdo. Tutinha, presidente do conselho do grupo, destacou que o propósito é distribuir informação e prestação de serviços com qualidade e confiabilidade, mas sem exageros ou louvor à marca. Essa expansão representa um movimento de alcance, permitindo que o conteúdo seja acessível para mais cidades, fortalecendo a cobertura de notícias e entretenimento. Mas você pode me perguntar assim, mas John, a Jovem Pan é a primeira vez que ela está em TV aberta? É algo inédito? Não tem a Jovem Pan News? Vai ter 2 televisões? Vai ter a Jovem Pan e a Jovem Pan News? Você vai entender tudo isso agora, porque não é a primeira vez não que a TV Jovem Pan ou que a Jovem Pan está
em TV aberta. Então isso é muito fundamental para a gente poder entender o movimento que o grupo está fazendo agora em 2026. Mesmo que muitas pessoas achem que essa é uma nova aposta, a emissora já teve uma trajetória na televisão com canais próprios e operações em São Paulo, aonde levava jornalismo, o entretenimento, esporte, né? Porque a Jovem Pan tem tradição nesse formato de esporte. Então não se trata de uma empresa inexperiente que começou agora e que não sabe fazer um produto para televisão aberta. Não é uma coisa inédita, não. Nos anos 90, a Jovem Pan operou em São Paulo no canal 16, analógico ainda. Uma experiência que foi brevemente intensa, de 5 aninhos, mas que marcou o primeiro contato com o público de televisão aberta. Nesse período, a emissora buscou inovar, mesclando notícias com programas, querendo trazer aí para a televisão o mesmo impacto que tinha no rádio, onde já era referência nos anos 90. Foi uma tentativa ambiciosa que, por questões de mercado e estrutura, foi descontinuada em 1995. Após o encerramento do canal 16, a Jovem Pan manteve sua força no rádio, em plataformas pagas, mas o sonho de voltar para a TV aberta sempre esteve presente. Essa ambulante entre mídias demonstra que o grupo sempre buscou a expansão sem se limitar a uma única forma de comunicação e que o mercado aberto sempre foi um alvo estratégico. Porque a Jovem Pan, não sei se outras rádios começaram aqui no Brasil isso, mas a Jovem Pan sempre foi pioneira nesse formato de televisão no rádio. Antes mesmo de não existir, de não ter esse tipo de foco, porque o rádio sempre foi um veículo, né, áudio, não tinha câmeras no estúdio. Então a Jovem Pan foi uma das primeiras ali, se não uma das, a ter esse tipo de formato, de você ter ali os locutores, né, no Pânico, por exemplo, quando estava na Rede TV já, você via até programas que eles faziam no estúdio. Tem até um vídeo muito icônico, na época ainda, acho que nos anos 90, 2000, do Pânico no rádio ainda, né, que sempre teve no rádio, mas bem no comecinho, que o estúdio, porque assim, o estúdio de rádio, ele sempre foi um estúdio de rádio, assim, padrão, até às vezes menor, pequeno. Tem a mesa, tem as telas ali, um espaço na frente do locutor com o microfone para receber convidados, artistas, né, que vêm ali e tal, ou até outros locutores, né, que fazem ali programas com participações. Então hoje os estúdios de rádio, se vocês notarem, eles são estúdios de televisão. Até o próprio estúdio do Pânico hoje, ele é um estúdio de televisão, é um estúdio de um programa, né? Porque é o programa Pânico, mas é um estúdio, se você entrar lá, você vai ver que tem as lâmpadas são diferentes, são lâmpadas que são usadas em estúdios de televisão. Os caras não tem mais, até se vocês notarem, eles não usam mais aqueles microfones que tem até hoje em podcast, né? Com aquele suporte, são microfones de mão, aquele headset. Então assim, é um programa, mesmo que seja transmitido em rádio, porque o Pânico ainda é um programa de rádio, mas ele é todo um programa feito para televisão também. E a Jovem Pan sempre teve isso, de fazer para os dois canais, tanto que a Jovem Pan News, ela tem os seus respectivos jornais que são transmitidos para a TV e também para o rádio, tanto que os jornais até hoje têm alguns jargões que são do rádio. Tem até um jornal aí, que eu acho que é um jornal que é exibido na manhã, que eles falam uma hora, e aí falam assim, vamos supor, Jovem Pan News, sei lá o que, 6 horas mais 2 minutos. Repita, 6 horas mais 2 minutos. Então, assim, tem esses jargões que são de rádio. Então, a Jovem Pan não é inexperiente nesse segmento. Então, vai ser muito interessante a gente observar como é que vai ser essa nova fase da Jovem Pan na Rede Mais Família, porque é muito difícil também você conseguir angariar uma concessão de televisão. O Ratinho mesmo estava contando em outros anos aí passados, acho que há 2 anos, 3 anos atrás, que ele estava tentando adquirir um canal em São Paulo. Um canal chamado Notícias Populares, que até inclusive o nome ia ser esse. E ele não conseguiu. Quando estava pertinho, já estava perto na verdade de conseguir, mas o ministro das Comunicações, que iria assinar o decreto ali autorizando a concessão, a passagem, né, para o Ratinho, acabou não autorizando, e aí ele acabou não conseguindo ter o canal em São Paulo. Então assim, é mais fácil para eles ter esse tipo de parceria, esse modelo, do que você ficar ali, porque demora muito, até para rádio, para o cara que hoje em dia, para um empresário, mesmo ele sendo milionário, para ele conseguir ter garinhar, comprar uma concessão, porque na verdade não é comprada, né? O governo que decide se vai dar para você ou não. Então, mesmo que você seja ali dono não dono, porque você não é dono, mas mesmo que você
opere a sua rádio naquela frequência específica, você não é dono dela. Mesmo que você ganhe ali um valor, né, com os anunciantes, você tem ali aquela concessão e ela pode não ser renovada. Se no final do ano ou no fim do prazo o governo não querer renovar, não renove, você perde a concessão, mesmo você sendo uma rádio legal, uma rádio, claro que eles têm critérios, né? Um cara não chega assim do lado do governo, não chega do nada e rescinde lá o contrato e dane-se. Tem motivos para poder fazer isso. Mas assim, é mais fácil fazer parcerias como essas que foi feita com o canal do Rinaldi do que você ficar ali eternamente esperando. Tem casos aí de pessoas que contam que demoraram anos, mais de 5, 6, 10, até 20 anos para poder conseguir uma concessão de uma rádio, sabe? Porque é muito difícil, né? Vai passando de governo para governo e o ministro não autoriza, o papel fica lá, entendeu? Então assim, demora demais. E o Rinaldi, aonde que o Rinaldi vai entrar nesse negócio? Ele vai só ceder ali o espaço do canal dele? Ele, como você sabe bem, foi ex-executivo do SBT, uma figura central nessa operação, ex-chefão lá, estava responsável por mandar em grande parte aí das operações no SBT, muito amado e odiado por muitas pessoas lá dentro. Ele foi responsável por todas as estratégias do canal durante um período aí de no máximo um ano e se destacou por várias capacidades, né? Gerir operações complexas, né, e tal. E a ausência, né, do no compete do contrato foi um fator fundamental para que ele conseguisse voltar ao mercado televisivo sem restrições. Então coloca ele como um consultor estrategista da Jovem Pan. Então isso permitiu uma negociação rápida e muito lucrativa. Então mostra que o seu valor para o mercado ainda é muito alto. Essa operação com a Rede Mais Família é um arranjamento de arrendamento, ou seja, houve ali um aluguel, uma compra, que a gente não sabe se vai ser a programação toda, que nem acontece, né, com igrejas que compram ali horários. Então foi isso que aconteceu. Mas a gente não tem informações se, por exemplo, vai exibir toda a programação da Jovem Pan ou se vai ser só uma parte e vai ter ali divisão de programação da Rede Mais Família, porque o canal do Rinaldi é um canal evangélico. Então não sei. Mas esse contrato de arrendamento tem vigência de 2 anos. Então garante aí que o Rinaldi receba alguns milhões aí, segundo Rick Souza, em sua coluna Canal D por mês. Esse valor reflete a confiança do grupo na capacidade de Rinaldi aí em gerir a transmissão e a estratégia de expansão da Jovem Pan. E ele também vai cuidar de outras questões também. A Jovem Pan, muitas pessoas perguntaram se vai ter 2 canais, né? Porque já tem a Jovem Pan News. Então vai ter na TV aberta uma Jovem Pan e no canal fechado outra. O que vai acontecer vai ser o seguinte: eles vão deixar de usar o nome News. Como tem o SBT News, eles não vão usar mais a palavra News em seu nome, mas vão manter o formato de jornalismo, de esportes, de entretenimento, que é a característica do grupo. Então, o que vai acontecer? A Jovem Pan News, que tem espaço na TV aberta, vai virar a Jovem Pan. Então vai ser a mesma programação, tanto na TV aberta como também na TV fechada. Pode ser que nos primeiros meses assim de estreia, que vai estrear dia 7, pode ser que ainda tenha a mesma programação semelhante, até a mesma. Pode ser até que a Jovem Pan em TV aberta transmita a programação da Jovem Pan News na TV fechada, mas com o tempo vai haver aí, né, uma vai se emergir com a outra, então vai ser a mesma programação. Tanto quem está na TV fechada vai ver a Jovem Pan, quanto também em TV aberta, vai ser ali a programação igual. Então não vai ter, e também até de certa forma vai ser uma economia de dinheiro, né? Porque imagine só, 2 canais diferentes. Então a Jovem Pan vai abandonar esse nome aí, News, né? Igual tem, por exemplo, a Rádio Jovem Pan, que é uma programação, e a Jovem Pan News, que tem rádios, né, da Jovem Pan News, que são diferentes. Então essa parceria com a Rede Mais Família também, ela não se limita apenas à exibição de programas. Ela vai envolver planejamento, consultoria e suporte estratégico, porque o Rinaldi vai ter papel fundamental em definir horários, formato de programação e segmentos de conteúdo. Então ele vai fazer basicamente a mesma coisa que ele fazia no SBT também. Então ele vai ter ali uma formação bem ideal para poder conquistar a sua audiência. Então o Rinaldi não vai ser só ali, não vai receber por mês ali os milhões da conta dele. Ele vai participar também, não sei de qual maneira será essa participação, mas ele vai estar atuante ali nos bastidores da Jovem Pan, definindo horários, como um diretor mesmo, né? Não sei se da mesma maneira que ele fazia no SBT, de uma maneira mais assim, com total poder, porque tem o Tutinha e tudo passa pelo Tutinha.
mas ele vai estar ali fazendo consultoria, com certeza também reduzindo gastos, né? Implementando coisas semelhantes às que ele fez aí no SBT. Resta aguardar para saber agora e ver as cenas dos próximos capítulos, mas vamos ter Jovem Pan de volta na TV aberta, porque já não é a primeira vez que ela está aí. Mas está dada a informação aí, né, do Rick, da sua coluna Canal D e também do site TV Pop, dentre outras, que a Jovem Pan está de volta aí à TV aberta, vai vir para a TV aberta no canal do Rinaldi, a Rede Mais Família, que agora deixa de ter sua programação para transmitir aí a programação da TV Jovem Pan. Esse logo que apareceu aqui é o logo oficial, que vai deixar de ser esse logo aqui com o News e vai passar a ser aquela logomarca ali. Então deve passar por um grande processo de modificação de cenário, de identidade também, GC, essa partezinha aqui e tudo, para poder se adequar ao novo formato aí, né, em TV aberta, né? Muito interessante que a gente tem aí. Não sei também se vai ter medição da Jovem Pan, do Ibope, espero que tenha. Então, quanto mais canais abertos, melhor, né? Porque hoje em dia a TV por assinatura está perdendo relevância, então em TV aberta é muito bom. Siga a gente no Instagram, estamos por lá, @BastidorесDM_UFC, e nós estamos também no X, que é o antigo Twitter, @BastidorесDM. Um 2026 incrível para todos vocês, tá? Estamos de volta e eu te vejo amanhã aqui, 5 da tarde, hein? Não quero te ver nem antes nem depois, é 5 da tarde em ponto, para mais um vídeo sobre tudo que envolve os bastidores da mídia. Um grande abraço, fiquem todos com Deus.